tema para fechar a Idade Média. Dessa vez nós vamos falar sobre dois grandes eventos que vão marcar também a Europa do século XIV, dentro daquele capítulo que a gente chama de crise do século XIV. E aí, quando a gente fala de crise, a gente falou primeiro de peste negra na nossa aula anterior. Agora nós vamos falar sobre o que foi a Grande Fome, né? Embora a Europa tenha vivido muitos ciclos de fome, a fome que atingiu o século XIV foi especialmente devastadora, né, do ponto de vista populacional, do ponto de vista da crise, da economia, das relações sociais e todos os outros elementos que cercam ela. E vamos falar também da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra marco divisor. É meio que uma mudança de comportamento que vai influir diretamente sobre a Idade Moderna. Então a gente precisa também observar essa crise, né, entre os dois grandes países da Europa e que vão ser protagonistas na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, que são França e Inglaterra. Então, Grande Fome e Guerra dos 100 Anos fecham aquela nossa visão, né, sobre os eventos que são marcantes nesse período. Tá aqui, vemos a peste, agora vamos falar de fome e guerra, né, fechando em definitiva essa parte e para abrir a Idade Moderna com a formação das monarquias nacionais. Bom, o nome por si só já se explica, né? Nós temos uma grande fome, nós temos um ciclo de fome que atingiu a Europa entre os anos de 1315 e 1318. Né? Alguns historiadores falam que essa fome ela também se expandiu por mais outros anos, porque, de certa forma, aquilo que aconteceu entre 15 e 18 só vai ter sua situação estabilizada por volta de 1325. Então, é como se a Europa tivesse passado, na verdade, um período de fome de 10 anos, porque o equilíbrio, novamente, entre produção de alimentos e consumo, ele vai demorar um tempo a se regularizar. Então, quando a gente fala da fome de 1315, isso está diretamente relacionado a efeito climático, né? O ano de 1315 foi um ano muito complicado, porque houve um período de chuvas muito excessivo, né, que atingiram a Europa. A gente sabe que nós temos ciclos variados no nosso clima, né? Então, há temporadas em que há seca, há temporadas em que há chuva demais, há temporadas em que o inverno não é tão rigoroso, há temporadas em que o inverno é rigoroso demais. Então, em 1315, particularmente, a chuva foi acima do normal, né? As plantações de trigo, cevada, centeio e outras gramíneas que eram essenciais para a alimentação não suportavam toda essa chuva, né? Ele entra dentro dos outros dois períodos, e a Europa tem as 4 estações muito bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, eles entram pela primavera e pelo verão ainda chovendo, o que fez com que a temperatura do território continuasse fria, o solo continuasse úmido demais, né? E sem sol suficiente para germinar, né? O que aconteceu é que os grãos não produziram o necessário para alimentação, né? E nessa condição a Europa começa a vivenciar o seu grande drama, né? O pouco que eles colheram foram levados para dentro dos silos, potes e urnas, que era uma forma comum de se guardar alimentos nessa época, né? Então, assim, não tinha reservas, então aquela quantidade foi muito pequena, e você sabe que existe uma lei clara da oferta e da procura. Quando a oferta é muito pequena e a procura é muito grande, isso tende a fazer com que os preços dos alimentos disparem, né? Está faltando alimento, então vai ficar muito mais caro, né? Também faltou alimento para o gado, né? O gado não tinha mais como comer, então houve a perda de milhares e milhares de rebanhos pela Europa, o que agravou ainda mais a situação de crise, né, e de fome no continente. Isso fez com que os preços disparassem, não só na parte continental, mas também na Inglaterra, porque também foi uma das mais afetadas pelo inverno daquele ano. Então, a situação começou em 1315 de forma catastrófica, certo? Depois, nós temos que ver que uma das formas que a gente, já que não existia refrigeração, que se tinha para fazer com que a carne ela fosse mantida por mais tempo
para o padrão de consumo, ela usa muito sal. E o sal ele depende da evaporação, porque todo o sal que se retirava do mar, né, era exatamente no período de verão, né, que fazia com que o sal ficasse exposto e aí as pessoas recolhiam aquele sal, essencial para preservar e curar a carne. Isso não aconteceu exatamente pela questão desse inverno, né? Então o preço do sal também dispara, o trigo sobe de forma espantosa. Eu estou mostrando a vocês aqui o dado aqui, o trigo subiu 340%, as pessoas não podiam mais pagar por esse trigo para comer pão. Consequentemente, né, tirando os mais ricos que ainda tinham acesso a isso, a grande massa de população pobre vai sofrer devastadoramente com essa questão, né? E isso vai começar a levar a uma série de outros eventos, né, catastróficos, que você sabe, quando a pessoa passa fome, né, a toda aquela regra de conduta, de obediência das leis, de civilidade, ela começa a ir embora junto também, né? As pessoas começam a buscar maneiras alternativas de comer. Há diversos relatos na Europa desse período, em que as pessoas começaram a comer grama comum, certo? Para não morrer de fome. Começaram a caçar dentro das florestas, que eram os chamados mansos comunais, e que era proibida a caça para quem não era nobre. As pessoas começaram a ignorar isso, começaram a caçar, começaram a buscar plantas, começaram a buscar raízes, frutas comestíveis e outros alimentos. Isso quebra, de certa forma, uma relação com a nobreza, porque os nobres não admitiam que os camponeses caçassem, né? Isso era uma prática só eles tinham acesso a isso. Mas aí você não consegue suportar nem segurar um processo dessa dificuldade quando se fala de milhares e milhares de pessoas, né? A fome se alastra pelas cidades, pessoas começam a morrer pelas ruas, né? Ou começam a roubar e saquear mercados. Quando foi em 1316, você pensava assim, não, agora o ano vai ser menos complicado, a chuva continuou intensa, né? Novamente as quebras de safras se repetiram, né? Não havia mais reservas praticamente para que ninguém comesse, né? Basta lhe dizer que 95% da população da Europa nesse momento ainda vivia no campo, então não há segurança alimentar para esse povo começa a migrar em hordas desesperadas para as cidades e começam a ameaçar as cidades exatamente com esses roubos e com esses saques, né? Começam a atacar os animais, começam a comer os cavalos, né? Começam a atacar as fazendas para se apropriar do gado, das ovelhas, porque fome é uma coisa complicada, né? Principalmente os mais vulneráveis vão começar a morrer muito fácil, né? Os idosos não vão ser alimentados, as crianças não vão suportar, porque passa exatamente por um período essencial, né, de sua vida em que a alimentação é decisiva, né? E essa fome crônica faz com que muita gente, inclusive, tenha utilizado de um método que é abominável, né, para nós seres humanos que raciocinamos, que temos, né, civilidade, que é comer carne humana. Então muitos se alimentavam dessas pessoas, também as pessoas começaram a escolher quem morria e quem vivia nesse período. E aí, quando eu falo escolher, porque, por exemplo, os mais jovens, os pequenos, que tinham pouca chance de sobrevivência, as mães e pais simplesmente pararam de alimentar seus filhos. E os mais velhos, porque já tinham vivido demais, também começaram a ficar sem alimentação, certo? Morrendo dentro de casa, porque não havia comida para todo mundo. Então, é uma situação realmente muito complicada desse período. Só em 1317, quando começa realmente a se estabilizar o processo de clima novamente na Europa, é que o inverno não foi tão rigoroso e que a terra realmente começou a secar, é que as pessoas começaram a plantar realmente em maior quantidade, o padrão alimentar começa a melhorar um pouco mais, só que aí o estrago já tinha sido feito. Nós temos uma Europa devastada por doenças, fruto exatamente da baixa alimentação e da baixa imunidade, bronquite, tuberculose, pneumonia, pessoas começam a morrer de todos esses males. Isso também vai ser uma porta para aquela questão da peste negra, né? Desesperados, muita gente comeu o estoque de sementes que eram exatamente utilizadas para plantar. Então, muita gente, quando teve condições de plantar, já não tinha sementes para plantar. Então, a situação começa a ficar realmente caótica e só vai ser, como eu disse a vocês no começo desse vídeo, ser resolvida por volta de 1325, ou seja, ainda vai levar mais 8 anos
para que a produção de alimentos ela se estruturalize, né? E que realmente as pessoas voltem a ter uma alimentação mais normal, não quer dizer equilibrada, porque comia-se muito mal na Europa do século XIV, vai continuar se comendo muito mal na Europa durante décadas e mais décadas seguintes, né, porque poucas pessoas tinham acesso a carnes, a macarrão, a ovos, a leite. Então, o pobre em si comia praticamente os derivados do trigo. Né? 20% das cidades perderam sua população. Tem gente que fala nesse dado que eu vou ter apresentando aí, entre 10% e 25%, né, de pessoas mortas nas cidades pela fome. Né, e é um processo devastador, porque a fome ela não esconde. A fome, ao contrário da peste, por exemplo, ela não tem o efeito prolongado, né, de sofrimento. Ela mata na hora, ela vai matando você à míngua. Né? Isso, de certa forma, tirou um pouco o prestígio da igreja, porque as pessoas começavam a pedir muito a Deus, a orar dentro das igrejas para que a chuva cessasse, e a chuva não parava, né? Para que as plantações germinassem, as plantações não germinavam. Então, de certa forma, o prestígio da igreja acabou ficando um pouco abalado, porque as pessoas começaram a perder a crença, né? E começaram a duvidar da igreja, fazendo inclusive que movimentos contrários à igreja, movimentos desviantes, né? Movimentos que a igreja chamava de heresia, começassem a se disseminar pela Europa diante desse processo de catástrofe. Então, a fome é um grande legado que é deixado para a população europeia entre os anos de 1317 e 1325. Não bastasse a fome e não bastasse a peste, que a gente já falou, que acontece um pouco depois, nós vamos ter também uma questão de uma guerra muito forte. Né? A Guerra dos 100 Anos é uma guerra travada entre dois gigantes, né, que na época não eram tão grandes nem tão organizados. Mas para a gente entender essa Guerra dos 100 Anos, primeiro a gente tem que voltar um pouco na história para entender como tudo começou. Né? Primeiro, falar um pouco do tema, né? De 1337 a 1453, dá 116 anos. Na verdade, era para ser Guerra dos 116 anos, mas ficou por Guerra dos 100 anos. Né? É preciso que você lembre o seguinte, que em 116 anos de guerra não tinha sobrado ninguém se as guerras tivessem sido ininterruptas, então foram guerras que foram acontecendo esporadicamente, né, em períodos intervalados bem grandes, mas com repercussões durante todo o período. Por isso que é chamado de Guerra dos 100 Anos. E a origem é exatamente porque o fundador da Inglaterra, daquele que conhecemos como Inglaterra, na verdade, Guilherme, ele era de uma região chamada Normandia, que era um território da França, e da França ele juntou um exército, invadiu o território da Inglaterra, e lá ele conseguiu subjugar os povos celtas, né, e tomar posse de todo o território. Então, Guilherme da Normandia, na verdade, vira Guilherme o Conquistador da Inglaterra. Ele é que dá início à dinastia inglesa, mas, como ele veio da França, isso vai acabar servindo de brecha para a guerra que a gente vai mais ou menos falar. Certo? Esse é o Guilherme o Conquistador, certo? A imagem de Guilherme, um homem que mostra sisudo, né? Que não tem características inglesas, ele tem uma característica muito mais franca do que a inglesa realmente, porque ele sai da região da Normandia, né? E é considerado até hoje o fundador da Inglaterra. Pois bem, em 1328, o rei da França, Carlos IV, morreu, e ele morre sem herdeiros. Você sabe que isso toda a vida sempre gerou um problema muito forte, porque quando você não deixa herdeiros, você acaba abrindo brechas para que outros tronos ou outros monarcas de outras regiões acabem reivindicando o direito sobre esse trono, que foi o caso que aconteceu na Guerra dos 100 Anos. Como ele não tinha herdeiros, o rei da Inglaterra, que era Eduardo III, considerou-se descendente legítimo de Guilherme, então ele era da linhagem de Guilherme o Conquistador, então ele se achou no direito de invadir a França. O problema é que o sobrinho de Carlos IV, certo? Da França, o rei Filipe VI, também se sentia no direito de ter ao trono, e aí acabaram que os franceses, os nobres franceses, chegaram e disseram, olha, nós não vamos reconhecer Eduardo III, nosso rei é Filipe VI, e a França vai unida com ele. E os ingleses disseram, olha, a gente não reconhece Filipe VI como rei, Carlos, quando morreu, Eduardo é um
representante legítimo, então a Inglaterra vai com Eduardo. E aí nós teremos um conflito exatamente pela morte de um rei sem herdeiros, que vai fazer com que Eduardo III da Inglaterra e Filipe VI da França sejam protagonistas desse processo. Estão aí os dois, Eduardo à sua esquerda, certo? E Filipe à sua direita. Então a guerra começa, ela se desenvolve de maneira inicialmente lenta, vou mostrar aqui através do mapa, 1337, a Inglaterra faz uma pequena invasão aqui em Calais, essa região da Normandia, certo? E também invade a região de Bordeaux. Então, inicialmente, a Inglaterra toma a ofensiva. Durante grande parte da guerra, os ingleses estavam na dianteira do processo, porque são eles os invasores, certo? Por volta de 1360, aí você tem aqui, 23 anos depois, esse domínio se expande ainda mais, né? Ele vai para a região da Aquitânia, de Glasgow, né? E de outras regiões Poitiers da França, começam a se aproximar realmente de Paris, né? Que fica aqui. Depois, em 1429, você tem uma nova investida inglesa, dessa vez muito, muito grande mesmo. Eles ocupam toda a região costeira da Normandia, né, regiões de Champagne, de Flandres, né, e Paris. Então, assim, o rei francês, ele se refugia, né, no sul da França, na região do sul da França, e dizem as más línguas que graças a uma camponesa chamada Joana d'Arc, né, que recebeu por mensagem de Deus que ela iria coroar o novo rei da França, e que ela tinha recebido essa missão, os franceses começam uma onda nacionalista dentro do país, começam a se integrar para formar realmente um exército nacional francês, né? E esse exército nacional francês dá uma reviravolta na guerra, fazendo com que eles comecem a conquistar terra após terra, até que, em 1453, todo o território francês estava libertado. O Carlos VII se torna o rei dos franceses, né? Eles finalmente botam os franceses para fora, né? O mais importante dessa guerra é que a França ela se unifica, né? Isso foi fundamental para a unificação francesa. Então aquela fragmentação em feudos desaparece, todos passam a agir em nome de um rei comum, né? Que é o Carlos VII. E a batalha mais famosa é exatamente a de Castillon, em 1453, quando finalmente os ingleses são banidos do território francês, né, e a França vence a guerra. Então, assim, o mais importante que você precisa entender da Guerra dos 100 Anos é que ela é uma guerra divisora. Ela foi a última guerra feudal, porque ainda era aquela guerra de nobres que eram suzeranos e vassalos de outros nobres, mas ela termina com uma primeira guerra moderna, porque nasce um sentimento nacional dentro da França, faz com que todos os nobres se unam em torno de um rei, e que a Inglaterra, se de início ela venceu o conflito, né, nas 3 primeiras fases, que eu mostrei no mapa aqui atrás um pouco, né, de invasões, quando foi no final, você vai ter uma França unida em torno de Carlos VII, fazendo com que a França vença o conflito e a situação se resolva favorável aos franceses. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula falando agora sobre Idade Moderna.